Fala, estudante, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para você que existem 4 mitos, coisas que os estudantes acreditam fortemente sobre a maneira deles aprenderem, que infelizmente está deixando muita gente burra. E eu vou fazer mais, estudante. Depois que eu passar para você os mitos desse lado aqui, eu vou te dar uma técnica para lutar contra esses mitos. Então, se você é uma dessas pessoas que está acreditando nesses mitos, você já vai saber nesse vídeo mesmo o que fazer a respeito a partir de agora. O mito número 1, ele é caracterizado pela seguinte afirmação: é rápido aprender qualquer coisa. Ah, é rápido aprender matemática. Ah, é rápido aprender português. Ah, é rápido aprender a programar. Ah, é rápido aprender a dançar tango. É rápido aprender a nadar. Existem pessoas que trabalham com a ideia de que para aprender X ou Y, o processo é muito rápido. Eu vou começar agora, vou ver uma série de vídeos no YouTube e já vou dominar aquela habilidade. E isso vai desde habilidades motoras para pensamentos, coisas que você precisa de muita bagagem para conseguir concluir. Pessoas estão fazendo esses saltos cognitivos e chegando a conclusões absurdas, mas como faltam nessas pessoas o repertório necessário para construir essa argumentação, elas não têm nem ideia por serem inconscientes da sua própria incompetência. E como que a gente resolve isso? A primeira coisa que você precisa entender é que quando você aprende algo novo, você vai precisar gastar muito tempo. Não tem como fugir disso. Consumir vídeos, nem que seja 2 horas, nem que sejam 10 horas, não vai ser igual a aprender. Você aprende quando desenvolve competências e habilidades por meio da prática, por meio da repetição. E não é a exposição pelo material que vai te fazer ser bom ou ser ruim naquilo. A outra coisa é você entender que você precisa de repetições. Olha só essa analogia que eu trouxe para você. Quando o tempo é 1, o quadrinho está meio vazio. Quando o tempo é 2, passou algum tempo e você repetiu novamente, o quadrinho começa a ser preenchido. E quando o tempo é 3, aí eu estou usando medidas meio abstratas, é bem provável que o quadrinho esteja quase completamente preenchido. O que isso quer dizer, Adriano? É que com a quantidade de repetições, você consegue preencher o quadrinho. Com a quantidade de repetições, você consegue construir um repertório, um conhecimento prévio sobre aquele assunto que vai te possibilitar resolver problemas relacionados àquele assunto. Outra coisa importante é que essas repetições, se elas forem espaçadas, é melhor. Então, se elas forem espaçadas, é melhor. Adriano, o que é espaçadas? Não, acabou completamente a canetinha. É espaçada se você coloca um espaço de tempo entre cada momento de repetição. Então, por exemplo, fiz a primeira, esperei um tempo. Fiz a segunda, esperei um tempo. Existe um fenômeno que acontece, que ocorre quando o tempo passa. E é aquele fenômeno que eu vou te explicar agora mesmo. O nome do fenômeno é AER. O que quer dizer? Quer dizer aprender, esquecer e relembrar. Ou recordar, mas vamos usar relembrar. Entenda, estudante, você não vai aprender de primeira. A primeira vez que você vê o material, você é exposto àquele material, você começa a entender, a perceber, a criar as conexões na sua cabeça. E a quantidade de informações que farão sentido no seu cérebro vai depender, adivinha do quê? Do que tinha lá antes, das memórias que você tinha na sua cabeça previamente ao ser exposto a esse material. Ou seja, não tem como você aprender algo completamente novo, completamente diferente do que você já sabia pela primeira vez. O que você precisa fazer é aprender, depois você vai esquecer boa parte do que você aprendeu e aí você vai relembrar. Quando você relembrar pela segunda vez, aquele material será reforçado
Já ouviu a ideia de que quando um ser humano relembra informações, essa informação é reestruturada, reconstruída para a memória de trabalho? Então é como se tivesse uma memória de longo prazo, e a memória de curto prazo. Então eu, no primeiro momento, no momento 1, eu peguei essa informação e joguei para a memória de longo prazo, mas como eu não tinha muita conexão na memória de longo prazo, essa informação ficou solta aqui dentro. Aí passou um mês, aí eu vou relembrar essa informação. Quando eu relembrei, eu ativo essa informação e misturo ela com a informação que eu tenho hoje na memória de curto prazo. Então, quando eu faço esse processo, a nova informação que eu estou mandando e aí na fase 2, para a memória de longo prazo, já é diferente. Então, o processo de recordação, ele constrói novamente a memória e é como se eu estivesse reestudando. O outro mito que te deixa burro é acreditar que memorizar fatos é igual a ter conhecimento. Apesar de ser uma das características do processo de estudar e de aprender, a memorização, a aquisição desses fatos, é incorreto quando você acredita que memorizar fatos constitui todo o processo de construção de conhecimento. E qual que é a solução? Ao construir esses conhecimentos, a gente precisa estar ciente que tudo isso são relações. Como assim, Adriano? Não entendi. Quando você aprende algo novo, algo velho, algo intermediário, algo que é muito fácil, algo que é muito difícil, algo que não tem nada a ver e que você não é interessante para você. Todas essas informações estão agrupadas na sua memória de longo prazo e ela é representada por nodos de neurônios. Então, alguns neurônios são ativados quando certos estímulos externos ou internos, ou seja, externos, um cheiro, uma situação que você reconhece, ou internos, uma emoção, uma memória, alguma coisa que aconteceu dentro de você. Quando esses nodos são ativados, existe aí uma espécie de tempestade, né? Existe por meio desse estímulo uma tempestade ali de descargas elétricas que fazem você ter uma resposta a esse estímulo. Então teve um estímulo que fez você sentir ou ter uma resposta. Quando você aprende algo novo, você está ativamente construindo essas redes. O processo de memorização de fatos, ele é bom para lembrar de fatos. E o conhecimento não é isso. O conhecimento é uma arte de, por meio desses fatos, junto com as suas experiências, junto com as suas emoções, junto com o seu conhecimento prévio, junto com vários outros fatores, constitui um repertório, constitui a sua experiência de vida. E de maneira prática, o que você poderia fazer aqui no mito 2 para solucionar esse problema, né? Uma ação. Então, olha só, uma ação que você pode fazer aqui, estudante, antes de eu passar para a próxima folha, é ativamente construir essas relações através de perguntas no momento que você está estudando. Perguntas simples. O que isso tem a ver com... E aí você coloca outro tópico. O porquê que essa informação é útil? Por que essa informação vale a pena aprender? E aí quando você se faz essas perguntas, é muito comum você tentar responder essas perguntas com o seu conhecimento prévio. Ou seja, você vai ativamente construir relações entre essa informação nova que está entrando e que você não é familiar com as informações antigas que já estavam ali dentro, que são o quê? As suas experiências, as suas emoções e tudo que construiu o conhecimento que você tem atualmente. Então essa é a ação que você deve fazer. Adriano, e o do mito 1? Qual é a ação que eu devo fazer? A ação aqui é aquela clássica, é você fazer um cronograma, usa lá a agenda do Google, usa uma planilha, usa uma folha A4 para medir as suas semanas. Você precisa visualizar com antecedência. Você fala, Adriano, eu não consigo fazer isso. Então faça para um dia. Quando você conseguir fazer por um dia o controle das coisas que você vai fazer, você passa para o próximo nível, o nível 2. O nível 2 é 3 dias.
3 dias você conseguindo controlar. Depois você passa para uma semana, se conseguir os 3 dias. E aí você vai. Não quer dizer que você vai mudar da noite para o dia. Para você que tinha mitos que estavam direcionando a sua maneira de estudar e de aprender, é preciso se esforçar para que de pouco a pouco as coisas mudem. Então eu tenho mais 2 mitos para você, e antes de passar para lá, se inscreva nesse canal. Esse conteúdo aqui, toda terça-feira normalmente tem vídeo na Folha. Assim, se você gostou, se inscreva aí e terça-feira que vem a gente se vê. Tem mais 2 mitos para você, fica comigo. O mito 3 é o mito do talento ser ou não ser inato. Eu peguei esse mito de um vídeo que eu assisti um tempo atrás da Ana Lopes, que tem um blog sobre aprendizado fenomenal. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição se você quiser se aprofundar nisso daqui. Por eu trabalhar do jeito que eu trabalho, é normal eu estar dentro de uma certa bolha e não perceber que essa frase, essa afirmação ainda é preponderante, ainda faz parte de um senso comum compartilhado por nós, estudantes e trabalhadores. Entenda, estudante, acreditar que o talento é algo que nasce com a pessoa ainda em 2023 faz parte do senso comum. E isso é um problema porque existe uma crença de que, vamos fazer tipo um bebezinho aqui, ó, de que ser bom em um esporte é algo que nasceu com você, ser mais inteligente é algo que nasceu com você, saber história é algo que nasceu com você, ser introvertido, extrovertido, apesar de ter algumas pessoas que eu respeito bastante dizendo que é algo inato, né, o desenvolvido por causa disso, é algo que nasce com você. Então, como tudo, quando o assunto é desenvolvimento, nasce com a pessoa, isso serve como uma ótima desculpa para não fazer esforço algum. Então isso é um extremo para gerar desculpas sobre o que é possível ou o que não é possível. Mas eu vi esses dias uma palestra de 2008 do Pierre Piatz dizendo algo que eu gosto bastante, que é: isso já foi quebrado, a ideia de que a criatividade é talento ou que o ouvido absoluto é talento, que você pode ler naquele livro de Direto ao Ponto, que fala sobre a crença de que o ouvido absoluto era algo que nascia com crianças. Até um cara pegar um grupo de crianças que não tinham o ouvido absoluto e treinar a pessoa até ela desenvolver. Então, é muito importante você saber, estudante, e realmente é importante você saber disso, porque quando você mesmo afirmar coisas assim, você vai dizer: mas e a pessoa lá do ouvido absoluto? E a crença de que o Mozart era talentoso até descobrir que ele ouvia música na barriga da mãe, depois com 3 anos começou a tocar. Não é que ele começou a tocar do nada, é o pai insistindo e o grupo da família colocando entre aspas pressão. Ou seja, é toda uma jornada de vida onde ele passou tempo e ele passou ou ele usou do esforço dele. O que é esforço? Esforço é energia para desenvolver determinada competência. Entende, estudante? Quando você fala talento, eu quero que você lembre que talento é igual a tempo desprendido e esforço. É claro, recurso vai entrar aqui, mas o recurso normalmente não é algo que você controla, né? Então, estudante, em resumo, o conhecimento, ele é uma variável que ele vai aumentar, né? Ele vai aumentar respondendo a outra variável. Que variável que é essa? É a passagem de tempo. É a passagem de tempo. Então, o conhecimento vai aumentar conforme o tempo passe. Mas é claro, esse tempo está condicionado com o esforço. Você precisa se esforçar para que esse gráfico seja crescente e não decrescente. E aí você pode dizer: Adriano, que esforço que é esse? Aí eu vou chamar, é uma prática. E aí você, se já conhece o canal há muito tempo, que tipo de prática? Então é a prática deliberada. Entender isso daqui já ajuda demais, entender que é com tempo e esforço já ajuda também, mas aí quando a gente vai indo para o mundo granular, é a prática. Então, você quer ficar bom em matemática? Se você responder um exercício por dia de matemática durante o ano, 300 exercícios, você vai ficar melhor em matemática do que você é hoje. Se você fazer um desafio por semana de programação em HTML, C++,
ou alguma outra coisa por semana, depois das 54 semanas do ano, você ficará melhor em C++, em programação, etc., do que você é hoje. Você é mais talentoso ao final do ano se as duas variáveis estiverem sendo utilizadas aqui. Você investiu tempo, investiu energia e teve ali algum recurso ao longo de muito tempo. Estudante, o próximo mito que deixa muita gente burra é essa ideia de que eu sou multitarefa. Ah, o fulaninho não é, mas eu sou. Estudante, entenda. Você só consegue fazer uma coisa por vez. Aí você diz, ah, não, isso é mentira. Então deixa eu tentar te convencer. Primeira coisa, quando você faz uma tarefa e no meio de fazer essa tarefa, digamos que isso aqui é o tempo, né? A corrida do tempo que você está utilizando para fazer outra tarefa. E aí você faz uma outra tarefa ao lado, né? Eu estou aqui tentando estudar sociologia dos meios de comunicação do século XX, e aí eu pego um documentário e coloco no YouTube, e ao mesmo tempo estou ali lavando a vasilha, estou ali limpando a geladeira, ou estou enviando um e-mail que eu recebi agora, né? Eu vou colocar aqui, tarefa 2. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a sua atenção, ela vai primeiro para cá e aí depois ela vai para cá, tá? Então, o seu banco de foco, ele vai diminuindo ao longo do tempo, desse bloco de tempo reservado para cada uma das tarefas. Então, você tinha isso daqui, aí você está focando aqui. Aí usou um pedacinho. Aí depois você está enviando o e-mail. E enviar o e-mail, você tem que ler o e-mail, tem que raciocinar, refletir, blá, blá, blá. E aí usou um pedação bem maior. Aí você voltou pro documentário porque teve um barulho. Aí você volta pro documentário. E aí usa mais um pedacinho. Aí depois você já se começa a ficar distrair aqui, começa a ficar fácil. Aí você começa a ignorar e blá, blá, blá. E aí começa a responder por pouquinho. Resumo da ópera. Quando você começa a tentar focar em duas ou mais tarefas, o que vai acontecer é que você vai mudar o foco. Você não vai focar em duas coisas, você vai focar em uma e focar em outra. Quando você muda de foco muito rápido, existe uma coisa chamada de resíduo atencional. Se você quiser saber mais sobre isso, leia aquele livro Trabalho Profundo. Vou colocar aqui na descrição para você conhecer lá na Amazon. E esse resíduo de atenção é basicamente o que sobra da atividade anterior que você leva para a próxima atividade. Por isso que você tem que fazer um intervalo entre cada uma das atividades que você está fazendo, principalmente quando são atividades intelectuais. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você não consegue se concentrar, usar os seus recursos cognitivos, usar a sua inteligência para responder ou para resolver os problemas da tarefa 1 e os problemas da tarefa 2 de uma melhor forma possível. Qual que é a melhor forma possível? É usar pouco tempo, pouco recurso e ser efetivo. E realmente terminar o trabalho. E aí, aquela sensação de ter terminado um dia inteiro e não ter feito nada, acompanha você e muitas outras pessoas. Por quê? Porque você tinha uma lista de 20 coisas e tentou avançar as 20 coisas. Se você fizer a primeira até o final, essa é uma frase que eu falo bastante, até o final. Adriano, que frase que é essa? É simples, ó. Você vai tomar banho? Toma banho até o final. O que isso quer dizer? Quer dizer que você toma banho e você tem uma lista de coisas para fazer ali no seu toma banho. Não vê podcast, não faz nada, toma banho. Se você, olha só que legal que eu notei, eu demorava 15 minutos para tomar banho. Assim que eu comecei a implementar essa ideia do até o final, eu comecei a tomar banho em 8 minutos. Às vezes em 5 minutos eu tomo banho. Por quê? Porque tem uma lista de coisas que eu devo fazer e eu costumava fazer em 15 minutos. Mas por quê? Escolher o podcast, deixar o celular longe da água, aí trocar a roupa, pensar no que tinha que acontecer, aí do nada tinha uma ideia e anotava a ideia e não sei o que lá. Quando eu comecei a implementar o até o final, o que eu fiz? Vou tomar banho agora. É uma afirmação. A atividade que eu vou fazer. Começa a fazer. Faz, acabou. Ah, mas surgiu isso. Aquela volta a atenção para a atividade que você está fazendo agora. Essa é a tarefa, tá? Para você resolver esse mito, é isso que você deve fazer. Tá lavando vasilha? Só lave vasilha. Tá conversando com alguém? Só converse com outra pessoa. Surgiu uma ideia? Ideias não são muito importantes, tá? Eu sei que existe uma hipervalorização de ideias, mas entenda que você se propôs a conversar com a pessoa, converse com a pessoa. Se propôs a estudar, estude. Não quer dizer que você não vá se distrair, mas o esforço que você deve fazer é, toda vez que você
se distrair, resista ao desejo de engajar com a distração. Perceba que você se distraiu e volte a sua atenção ativamente. Adriano, o que é ativamente? É simplesmente dizer, ó, me distraí agora, vou voltar a minha atenção. E aí você vai fazer isso 14 vezes seguidas. Por quê? Porque a sua cabeça está uma bagunça. E aí, assim que você começar a fazer isso com frequência, você vai notar que cada vez menos distrações fazem parte do seu cotidiano de aprendizado. Estudante, eu tenho um livrinho que eu escrevi, 20 páginas, e nessas 20 páginas, o que eu te ensino? Eu te ensino 3 dicas para que você memorize coisas rapidamente. Eu coloquei um método lá com muita prática para que você consiga memorizar com facilidade o que você está estudando, o que você está tentando aprender. Então é algo bem direto ao ponto para você entender o processo de memorização e conseguir aplicar. E várias pessoas já compraram, já começaram a ler e já estão tendo resultado. E eu estou recomendando para você porque eu acho que é uma boa estratégia para quem está começando e está desesperado com tudo que tem que estudar, tudo que tem que lembrar e não está conseguindo. Então, coloquei o link também desse livro na descrição para você ir lá e ler. Eu espero que esse vídeo tenha sido super útil para você. Aplique o que der para aplicar. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!